Então, muitos vão ser negados, são preendidos por causa dessa falta de amor. Então, em João 6, do 29 ao 40, olha o que diz. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazeis e tal e tal e tal, né? Aí ele diz aqui: porque e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Então, a obra de Deus é essa, né? É a gente crer, né? A obra de Deus é essa, é que a gente crê naquele que foi enviado por Deus, Jesus Cristo, né? E Jesus naquele dia vai ressuscitar aqueles que creem. E a vontade de Deus é que nenhum daquele que ele entregou ao Filho se perca. Então você já vê que a obra de Deus é essa, o princípio da obra é esse, é a fé, é a crença, né? Aí em Mateus aqui, em Novo Testamento 6, 19 ao 21, fala a questão para que a gente não junte tesouro na terra. E hoje eu vejo aqueles que pregam o evangelho são os que mais têm tesouro nessa terra, são os que mais estão lutando por isso, são os que mais induz as pessoas a dar, né? Porque todo aquele dinheiro que é arrecadado é para manter aquele local, né? E o restante é para o uso pessoal deles. Mas a prioridade não é aquele local, e sim o ser humano. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, se nós somos templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Deus não habita, está escrito em Atos 5, 7, 48, que nós somos templo do Espírito Santo e Deus não habita. Na verdade, desculpa, em 1 Coríntios, né? Em 1 Coríntios 6,19, fala que nós somos templo de Deus. Agora em Atos 5, 7, né? Não, em Atos 7,48, desculpa, 7,48, fala que Deus não habita em casa feita por mão de homem. Então ele está dizendo o quê? Que nós somos feitos pelas mãos de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que Deus fez nós com as mãos dele do barro. Então ele não habita em um local onde a gente faz, mas ele habita em nós. Fomos feitos pelas mãos dele. Então nós somos templo do Espírito Santo. Então o zelo de Deus não é por um local, é por nós. Porque a Bíblia diz que tudo isso que a gente vê aqui, um dia não ficará pedras sobre pedra. Deus quer trazer para o ser humano o amor ao próximo. Não é a condição financeira, não é a ambição, a avareza. A pessoa veste uma capa, né? Veste uma roupa, diz que é crente, mas infelizmente não pratica a misericórdia. É que nem os fariseus, são hipócritas. Ele diz assim, ó, Mateus 6,19. Desculpa, Mateus 6,19, isso. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde o ladrão não escava nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Por quê? Porque quanto mais você tem um carro novo, uma casa boa, mais você tem pena, mais medo. Não pode arranhar, não pode isso, não posso dar carona no irmão que tá chovendo, ele tá com o pé sujo de lama, aí teu coração já tá naquilo. E aí você vai querendo adquirir e tal e tal. Eu tava até falando com o irmão hoje, eu disse a ele, para mim um cristão que ele tem dinheiro, só tem valor aquele dinheiro dele se ele socorrer o próximo, se ele viver para fazer, de certa forma, se tiver um dom, né, tiver o amor, né, que é o amor de Deus, para praticar a misericórdia pelo irmão. Ao contrário, o dinheiro dele não tem valor. Eu vejo irmãos que têm muitos e outros que não tem nada, e aquele que tem muitos não ajuda. Então, para mim, eu creio dessa forma, que essa pessoa ainda não teve encontro com Jesus. Ah, meu irmão, por quê? Só porque eu suei, eu trabalhei, beleza, não importa. A Bíblia fala que aqueles homens vendiam as propriedades deles e depositavam nos pés de Pedro e dos discípulos, dos apóstolos, e repartiam.
Foi assim no princípio, a igreja primitiva. Por que hoje não praticam mais? Porque essas pessoas elas não têm um encontro verdadeiro com Jesus. Para que o tesouro dela seja no céu. E quando eu abençoo alguém em nome de Jesus, com um alimento, com um exame, com alguma coisa, meu tesouro só aumenta lá no céu. E a Bíblia me garante que eu vou adquirir um galardão naquele dia. Porque Deus é Deus e Ele não mente. Então, tudo que a gente faz em nome de Jesus, a gente recebe galardão. Agora, também a gente não deve ter só essa intenção, mas sim de ter um amor verdadeiro no nosso coração, de fazer para as pessoas, socorrer os necessitados. Então, você vê, nós não podemos estar se apegando em praticar, em adquirir tesouro. Se você tem um dom de riqueza, pega esse dom para abençoar os necessitados. Quantas pessoas estão sendo oprimidas por agiotas, pessoas estão sendo oprimidas por cobranças, e você muitas vezes tem condição de pegar 10 mil, 20 mil e sair pagando as dívidas, e sair de certa forma dando um alimento, pagando um exame, ajudando o irmão, ajudando o próximo. E não, muitas vezes aquela vida ela é sofrida, ela é humilhada por falta daquela condição, e você tem no banco lá 10, 20. Eu sempre digo comigo, a pessoa que tem 10, 20 mil, 5 mil, 500 ou 100 e vê o irmão padecer e não ajuda, é avarento. Não tem encontro com Jesus verdadeiramente. Porque os homens de Deus que se encontrou com Jesus, eles abriram mão, não foi da metade, não, eles venderam a propriedade dele. Não estou dizendo para você vender suas coisas e dar tudo, não. Você precisa de um local para viver, enfim. Mas na condição que você não tire seu alimento, socorra o irmão e o próximo, independente que ele seja evangélico ou não. Então, aqui em Mateus 6, né, do 19, tá falando pra gente não juntar, porque quando a gente tem tesouro aqui demais no nosso coração, olha pra esses homens ricos, olha pra esses homens estão matando, por quê? Essa disputa aí e tudo mais, é por causa de quê? Um blasfemando, um falando mal do outro, um esculhambando o outro, por dinheiro. O coração deles está nisso, mas nós temos que lutar, né, de dentes e de unha, fazer que nem o ditado, pelo reino dos céus. Não faça questão das coisas desse mundo, não. Não estou dizendo que você não tem um transporte, você não tem uma casa, não é isso. Mas não pôr seu coração ali acima de Deus. E hoje